Vocês acreditam que alguém da própria família pode te humilhar na frente de dezenas de pessoas, te tratando como empregada, só para descobrir que você é na verdade a dona do lugar? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo na festa de 30 anos da minha irmã Madison. O que ela não sabia era que eu tinha comprado aquele salão de eventos 3 meses antes, e quando o verdadeiro dono apareceu me chamando de chefe na frente de todos. Bem, vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Tudo começou quando recebi o convite para o aniversário de 30 anos da minha irmã Madison Thompson. Nós sempre tivemos uma relação complicada, sabe? Desde pequenas, ela sempre foi a filha perfeita aos olhos dos nossos pais. Madison era popular na escola, se formou em administração numa universidade cara, casou com Ryan Mitchell, um advogado bem-sucedido, e sempre manteve essa imagem de vida perfeita nas redes sociais. Eu, por outro lado, sempre fui considerada a ovelha negra da família. Depois do ensino médio, decidi não fazer faculdade imediatamente. Em vez disso, comecei a trabalhar em diferentes áreas, tentando encontrar minha paixão. Trabalhei em restaurantes, lojas, escritórios, sempre aprendendo algo novo. Meus pais nunca entenderam essa minha fase de experimentação, como eles chamavam. O convite chegou por WhatsApp, nada de papel bonito ou formalidade. Era um evento temático, Great Gatsby, no Riverside Manor, um dos salões de eventos mais exclusivos da cidade. Madison havia escolhido aquele lugar porque queria impressionar os convidados, mostrar o quanto havia chegado longe na vida. Quando vi o local escolhido, não pude deixar de sorrir. 3 meses antes, eu havia fechado a compra do Riverside Manor através de uma empresa de investimentos que criei discretamente. Minha família não fazia ideia de que nos últimos 5 anos eu havia construído um pequeno império imobiliário, comprando e renovando propriedades em toda a região. Tudo começou quando herdei uma pequena quantia da minha avó Sarah. Em vez de gastar o dinheiro, como Madison fez com a parte dela, decidi investir. Comprei minha primeira propriedade, uma casa pequena em péssimo estado no centro da cidade. Passei meses reformando ela sozinha, aprendendo carpintaria, pintura e encanamento através de vídeos no YouTube e cursos online. Quando consegui vender aquela primeira casa por 3 vezes o valor que paguei, soube que havia encontrado minha vocação. Desde então venho comprando, reformando e revendendo propriedades. Algumas eu mantenho para aluguel, outras eu vendo. O Riverside Manor foi minha aquisição mais ambiciosa até então. O salão estava em péssimo estado quando comprei. O antigo proprietário, Sr. Robert Davis, estava com dificuldades financeiras e precisava vender rapidamente. Eu vi o potencial do lugar, a arquitetura clássica, os jardins amplos, a localização privilegiada próxima ao lago. Investi uma fortuna na reforma, contratando os melhores profissionais da região. Madison não fazia ideia de nada disso. Para ela, eu continuava sendo a irmã fracassada que nunca havia se encontrado na vida. Nas reuniões familiares, ela sempre fazia questão de destacar minhas limitações. A Emma ainda está tentando descobrir o que quer da vida, dizia com aquele sorriso condescendente. Pelo menos ela está trabalhando, acrescentava, como se fosse um grande favor eu ter um emprego. O que mais me irritava era como ela se referia ao meu trabalho. Eu nunca menti sobre o que fazia, sempre disse que trabalhava com imóveis. Mas Madison e meus pais assumiam que eu era apenas uma corretora comum, vendendo casinhas para famílias de classe média. Eles não conseguiam imaginar que eu havia construído algo muito maior do que isso. Minha empresa, Thompson Properties, operava discretamente. Eu preferia manter um perfil baixo, reinvestindo todos os lucros em novas aquisições. Não tinha interesse em ostentar ou chamar atenção. Morava em um apartamento simples, dirigia um carro modesto, vestia roupas básicas. Para minha família isso era evidência de que eu não estava progredindo na vida. Madison, por outro lado, fazia questão de exibir cada conquista. Seu Instagram estava sempre cheio de fotos em restaurantes caros, viagens para destinos exóticos, roupas de grife. Ela e Ryan moravam em uma casa grande no bairro mais nobre da cidade, tinham 2 carros importados e uma vida social agitada. O que ela não sabia era que a casa onde morava estava hipotecada até o pescoço. Ryan havia me procurado discretamente alguns meses antes, tentando conseguir um empréstimo.
Ele estava com problemas no escritório de advocacia e precisava de dinheiro rápido. Obviamente recusei. Não ia misturar família com negócios, especialmente considerando como Madison me tratava. Quando recebi o convite para a festa, minha primeira reação foi declinar. Não tinha vontade de passar uma noite inteira ouvindo Madison se gabar para os amigos, sendo tratada como a irmã inferior. Mas algo me fez mudar de ideia. Talvez fosse curiosidade para ver como ela havia decorado o meu salão, ou talvez fosse uma vontade secreta de finalmente revelar a verdade. Decidi aceitar o convite, mas com uma condição: não diria nada sobre ser a proprietária do local. Queria ver como as coisas se desenrolariam naturalmente. Se Madison me tratasse bem, como uma irmã deveria tratar a outra, talvez eu revelasse a verdade de forma carinhosa. Mas se ela continuasse com aquela atitude superior e condescendente, bem, a festa poderia ficar muito interessante. Passei semanas escolhendo o que vestir. Queria algo elegante, que se encaixasse no tema da festa, mas que não chamasse muita atenção. Não queria dar motivos para Madison fazer comentários maldosos sobre eu estar tentando me destacar, ou competindo com ela. Escolhi um vestido dourado discreto, inspirado na moda dos anos 20, com algumas pedrarias sutis. Também aproveitei para dar uma última vistoria no salão. A equipe de limpeza havia terminado a preparação na semana anterior, e o local estava impecável. Os lustres de cristal brilhavam. O piso de mármore estava espelhado, os jardins estavam perfeitamente cuidados. Eu havia investido quase $500 mil na reforma, e o resultado era espetacular. O gerente do salão, Marcus Johnson, era um homem experiente que eu havia contratado para administrar o local. Ele conhecia minha identidade, obviamente, mas havia recebido instruções para manter discrição total. Se alguém perguntar pela proprietária durante eventos, eu havia dito, apenas responda que ela prefere manter privacidade. Na véspera da festa, Madison me ligou. Emma, espero que você não vá aparecer com aquelas roupas estranhas que você usa no trabalho, disse sem nem cumprimentar. É uma festa elegante, sabe? Não queremos que os convidados pensem, bem, você entende. Engoli a irritação e respondi calmamente, não se preocupe, Madison, vou me vestir adequadamente. Ótimo. Ah, e outra coisa. Se alguém perguntar o que você faz da vida, apenas diga que trabalha com vendas. Não precisa entrar em detalhes sobre imóveis usados e essas coisas. Imóveis usados. Como se eu fosse uma vendedora de carros seminovos. Respirei fundo e concordei, apenas para evitar uma discussão. Mas naquele momento, soube que a noite seria reveladora de uma forma ou de outra. No dia da festa, acordei com uma mistura de nervosismo e expectativa. Não sabia exatamente o que esperar, mas tinha certeza de que seria uma noite inesquecível. Fiz uma maquiagem caprichada, arrumei o cabelo em um coque elegante inspirado nos anos 20 e me vesti cuidadosamente. Antes de sair de casa, dei uma última olhada no espelho. A mulher que me encarava de volta não parecia em nada com a fracassada que minha família via. Era alguém confiante, bem-sucedida, que havia construído algo significativo com as próprias mãos. Era hora de descobrir se minha família conseguiria enxergar essa pessoa, ou se continuariam presos às suas percepções limitadas. Peguei as chaves do carro, e dirigi em direção ao Riverside Manor, meu próprio salão, para a festa da minha irmã. O que aconteceria naquela noite mudaria nossa relação para sempre, de uma forma que Madison jamais poderia imaginar. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Cheguei ao Riverside Manor às 7h30 da noite, meia hora após o horário oficial de início da festa. Queria evitar ser uma das primeiras a chegar e ter que ficar sozinha esperando outros convidados. O estacionamento já estava quase cheio com carros luxuosos, BMWs, Mercedes, Audis, o tipo de veículo que os amigos de Madison costumavam dirigir. Meu Honda Civic 2018 parecia modesto em comparação, mas eu não me importava. Aquele carro estava completamente quitado, diferentemente dos financiamentos e leasings que provavelmente representavam a maioria dos veículos ao meu redor. Estacionei em uma vaga discreta e respirei fundo antes de sair. A fachada do Riverside Manor estava deslumbrante. As luzes douradas que eu havia instalado durante a reforma destacavam perfeitamente a arquitetura clássica do edifício. As colunas brancas brilhavam sob a iluminação especial,
e o jardim frontal estava decorado com arranjos florais elaborados nos tons dourado e preto, seguindo a temática da festa. Caminhei pela entrada principal, admirando secretamente o resultado do meu investimento. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado: o piso de mármore italiano, os lustres de cristal tcheco, as molduras restauradas das janelas originais. Era impossível não sentir um orgulho silencioso vendo como tudo havia ficado perfeito. Na entrada, fui recebida por 2 funcionários uniformizados que eu não reconheci, provavelmente equipe terceirizada, contratada especificamente para a festa de Madison. Eles me cumprimentaram educadamente e me direcionaram para o salão principal, onde a festa já estava em pleno andamento. O salão estava transformado. Madison havia contratado uma decoradora profissional que havia criado uma atmosfera autêntica dos anos 20. Cortinas douradas pendiam do teto, mesas redondas com centros de mesa elaborados ocupavam o espaço, e uma pequena orquestra de jazz tocava suavemente no palco que eu havia mandado construir especificamente para eventos musicais. Por um momento fiquei impressionada com o bom gosto da decoração. Madison sempre teve olho para a estética, isso eu tinha que admitir. Mas também fiquei calculando mentalmente quanto aquela festa estava custando. Pela quantidade de convidados, decoração e serviços, facilmente passava de $50.000. Emma, que bom que você veio! A voz de Madison me tirou dos meus pensamentos. Ela se aproximou usando um vestido dourado deslumbrante e claramente de grife, com uma tiara de pérolas que completava perfeitamente o visual dos anos 20. Estava radiante e admito muito bonita. Feliz aniversário, Madison! Você está linda, disse sinceramente, entregando o presente que havia trazido, uma pulseira de ouro que havia comprado em uma joalheria cara da cidade. Obrigada, querida. Ela me abraçou rapidamente, mas consegui perceber seu olhar avaliativo percorrendo minha roupa de cima a baixo. Você está apresentável, acrescentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Apresentável. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu havia gastado quase $1.000 naquele vestido e acessórios, escolhido cada detalhe cuidadosamente, e ela me achava apenas apresentável. Mas engoli o comentário e sorri de volta. O local está incrível, comentei olhando ao redor. Como você descobriu este lugar? Ah, foi Ryan quem encontrou. Ele tem contatos em todo lugar, sabe como é. Ela fez um gesto vago com a mão. É um dos salões mais exclusivos da região. Custa uma fortuna, mas valeu cada centavo. Só o melhor para minha festa de 30 anos. Mordi a língua para não comentar que, tecnicamente, quem havia encontrado lugar para ela foi o desespero financeiro do ex-proprietário, e minha capacidade de fazer uma oferta em dinheiro vivo. Emma, uma voz familiar me chamou. Era minha prima Rebecca Anderson, filha da irmã da minha mãe. Ela se aproximou com um sorriso genuíno, vestida em um elegante vestido preto com franjas. Nossa, você está diferente, mas sofisticada. Obrigada, Becca. Você também está linda. Madison interveio rapidamente. Rebecca, você se lembra do que a Emma faz, né? Ela trabalha com vendas. Rebecca pareceu confusa por um momento. Vendas? Pensei que você trabalhasse com imóveis. Vendas de imóveis, esclareci, lançando um olhar irritado para Madison. Que interessante. Deve estar indo bem, considerando como você está elegante hoje, comentou Rebecca inocentemente. Madison riu de forma um pouco forçada. A Emma sempre consegue se virar, ela é resourceful. Resourceful, outra palavra condescendente. Como se eu fosse uma pessoa pobre que conseguia se arranjar com criatividade, não uma empresária bem-sucedida. Venham, deixem-me apresentar vocês para algumas pessoas, disse Madison, nos guiando em direção a um grupo de casais elegantemente vestidos próximo ao bar. Pessoal, esta é minha irmã Emma que eu mencionei. Emma, estes são meus amigos do clube de tênis, Catherine e David Miller, Jennifer e Michael Brown, e Amanda e Christopher Wilson. Os cumprimentos foram educados, mas pude perceber nos olhares a mesma avaliação que Madison havia feito. Eu estava bem vestida, mas claramente não no mesmo nível de luxo que eles. Meu vestido era bonito, mas não era de grife. Meus sapatos eram elegantes, mas não eram Louboutin. Minha bolsa era de couro legítimo, mas não tinha um logo reconhecível.
Emma trabalha com vendas, Madison explicou ao grupo, enfatizando a palavra vendas, de uma forma que a fazia soar como algo menos importante. Que tipo de vendas? Perguntou Catherine, genuinamente curiosa. Imóveis, respondi simplesmente. Ah, que interessante, disse David, mas seu tom sugeria que ele não achava interessante de forma alguma, residencial ou comercial. Ambos, respondi mantendo a resposta vaga. Emma sempre foi a mais prática da família, comentou Madison com aquele sorriso falso. Enquanto eu estava me formando em administração, ela estava aprendendo o valor do trabalho duro no mundo real. A forma como ela disse mundo real fez parecer que eu havia passado anos limpando banheiros, não construindo um negócio lucrativo. Jennifer mudou educadamente de assunto. Madison, esta festa está incrível. Como você conseguiu este lugar? Ouvi dizer que o Riverside Manor é super exclusivo. Ah, Ryan tem seus contatos, Madison respondeu com orgulho. E bem, quando você quer o melhor tem que estar disposta a pagar por isso. Não é todo mundo que pode se permitir um lugar como este para uma festa. Ela olhou brevemente para mim ao dizer isso, e o significado estava claro. Ela podia se permitir luxos que eu não conseguiria nem sonhar. Se ela soubesse que eu havia comprado aquele lugar... O que vocês querem beber? Perguntou Ryan, aparecendo do nada ao nosso lado. Ele estava impecável em um smoking preto, com os cabelos perfeitamente penteados. Emma, que bom te vereador, você está bem. Mais condescendência. Era como se toda a família de Madison tivesse ensaiado essas frases que soavam educadas, mas carregavam uma pitada de superioridade. Eu vou querer um Manhattan, disse Madison. Emma, você quer alguma coisa? Talvez uma cerveja? Cerveja. Em uma festa temática dos anos 20, cercada de pessoas bebendo coquetéis sofisticados, ela sugeria cerveja para mim. Como se eu não soubesse distinguir um drink clássico. Na verdade, eu gostaria de um gin fizz, por favor, respondi, nomeando um dos coquetéis mais elegantes da era proibicionista. Ryan pareceu levemente surpreso, como se não esperasse que eu conhecesse drinks clássicos. Claro, vou buscar para vocês. Enquanto ele se afastava em direção ao bar, Madison se virou para mim. Emma, você não precisa tentar impressionar ninguém aqui, sabe? Essas pessoas são muito... sofisticadas. Elas entendem que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. O que isso significa exatamente? Perguntei, sentindo minha paciência se esgotando. Nada demais, querida. Só estou dizendo que você não precisa fingir ser algo que não é. Todo mundo aqui entende que você faz o melhor que pode com suas limitações. Limitações. A palavra me atingiu como um tapa. Ali estava, no meu próprio salão, sendo tratada como uma parente pobre que precisava ser tolerada por educação. E que limitações seriam essas? Perguntei, mantendo a voz baixa mais firme. Madison pareceu desconfortável por um momento. Bem, você sabe, educação, recursos, network, essas coisas fazem diferença no mundo dos negócios. Educação. Eu havia aprendido mais sobre negócios, construção, arquitetura, gestão financeira e investimentos nos últimos 5 anos do que ela em toda sua vida. Recursos. Eu provavelmente tinha mais dinheiro líquido do que ela e Ryan juntos. Network. Eu conhecia empreiteiros, arquitetos, advogados especializados em imóveis, banqueiros e investidores em toda a região. Mas, para ela, eu era apenas a irmã que não havia seguido o caminho tradicional da faculdade, e portanto estava automaticamente em desvantagem. Ryan voltou com os drinks, interrompendo o momento tenso. Pejei meu gin fizz e agradeci educadamente. O drink estava perfeito, a equipe do bar sabia o que estava fazendo. Emma, disse Christopher Wilson, entrando na conversa, Madison estava nos contando que você trabalha com imóveis. Que tipo de propriedades você vende? Casas populares. Casas populares, como se eu fosse uma vendedora de imóveis baratos em bairros periféricos. Trabalho com diversos tipos de propriedades, respondi diplomaticamente. Que interessante, disse Amanda Wilson, mas seu tom era o mesmo que se usaria para falar com uma criança sobre seu desenho na geladeira. Deve ser desafiador. Toda profissão tem seus desafios, respondi. Madison riu. A Emma sempre foi otimista. Mesmo quando as coisas não vão tão bem, ela mantém atitude positiva. Mesmo quando as coisas não vão tão bem. Como se eu estivesse passando por dificuldades financeiras ou profissionais.
Naquele momento, percebi uma movimentação na entrada do salão. Marcus Johnson, o gerente que eu havia contratado, estava conversando com alguém da equipe do catering. Ele me viu de longe e acenou discretamente, como havíamos combinado. Era o sinal de que tudo estava correndo bem com a organização da festa. Mas aquele pequeno gesto não passou despercebido por Madison. Você conhece alguém da equipe? Perguntou, seguindo meu olhar. Não, acho que ele estava acenando para alguém atrás de mim, menti rapidamente. Ah, disse ela, parecendo desinteressada. Bem, espero que a equipe esteja fazendo um bom trabalho, paguei uma fortuna por este serviço. Se ela soubesse que a fortuna que ela havia pago estava indo diretamente para o meu bolso. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Madison e seus amigos discutindo viagens caras, restaurantes exclusivos e compras de luxo. Eu ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo um comentário educado, mas principalmente observando a dinâmica do grupo. Era fascinante e ao mesmo tempo frustrante ver como eles assumiam automaticamente que eu não participava daquele mundo de luxo e sofisticação. Para eles, eu era uma figura pitórica, a irmã menos favorecida que eles toleravam por educação. O que mais me incomodava não era nem tanto a condescendência, mas a completa falta de curiosidade sobre quem eu realmente era. Nenhum deles fez uma pergunta genuína sobre meu trabalho, meus interesses ou minha vida. Eu havia sido categorizada e arquivada em suas mentes como a irmã que vende casas, e isso era tudo o que precisavam saber sobre mim. Quando o grupo finalmente se dispersou para cumprimentar outros convidados, Madison se virou para mim. Emma, você está se divertindo? Sei que este não é exatamente o seu ambiente habitual. Está sendo muito interessante, respondi, e era verdade, embora não pelo motivo que ela imaginava. Ótimo! Ai, Emma, ela baixou a voz conspiratorialmente. Se alguém perguntar sobre sua situação financeira ou alguma coisa assim, apenas seja vaga, ok? Não queremos que as pessoas fiquem desconfortáveis. E ali estava. A gota d'água. Ela estava essencialmente me pedindo para fingir ser pobre para não desconfortar os convidados da festa dela. Entendi perfeitamente, respondi, tomando um gole generoso do meu gin fizz. Madison sorriu, satisfeita, e se afastou para conversar com outros convidados, deixando-me sozinha próxima ao bar. Olhei ao redor do salão, meu salão, e senti uma mistura de orgulho e indignação. Era hora de decidir como o resto da noite se desenrolaria. Fiquei alguns minutos sozinha próxima ao bar, observando os convidados e tentando processar tudo o que havia acontecido até então. O salão estava cada vez mais movimentado, com cerca de 80 pessoas circulando entre as mesas, conversando animadamente e apreciando os canapés que os garçons serviam em bandejas prateadas. A orquestra havia começado a tocar Ain't She Sweet, e alguns casais já dançavam na pequena pista que havia sido montada no centro do salão. Madison e Ryan estavam entre os dançarinos, ela radiante em seu vestido dourado, recebendo cumprimentos e elogios de todos os lados. Foi quando percebi que um grupo de mulheres próximo à janela estava olhando na minha direção e cochichando. Uma delas era Sophie Patterson, esposa de um dos sócios do escritório de Ryan. Ela havia sido apresentada para mim alguns minutos antes, mas nossa interação foi breve e formal. Sophie se aproximou com um sorriso que não parecia genuíno. Emma, não é? Que vestido interessante. Vintage? Na verdade é novo, mas inspirado na época, respondi educadamente. Ah, que esperto! Muito mais econômico do que comprar uma peça autêntica dos anos 20. Eu sempre admiro pessoas que conseguem criar looks elegantes com orçamento limitado. Orçamento limitado. Ela havia assumido automaticamente que meu vestido era uma opção mais barata, quando na verdade havia custado quase o mesmo que um vestido vintage autêntico de qualidade. Madison nos contou que você trabalha com vendas, continuou Sophie. Deve ser muito educativo lidar com pessoas de diferentes classes sociais. Diferentes classes sociais, como se eu fosse uma assistente social, não uma empresária. É verdade, encontro pessoas muito interessantes no meu trabalho, respondi, mantendo o tom neutro. Imagino. Deve ser gratificante ajudar famílias simples a encontrar suas primeiras casas. É um trabalho muito nobre. Nobre. A palavra que as pessoas usam quando querem soar respeitosas sobre um trabalho que consideram inferior. Antes que eu pudesse responder, Madison apareceu ao nosso lado ligeiramente ofegante da dança. Sobre o que vocês estão conversando?
Estava conhecendo melhor o trabalho da Emma, disse Sophie. É admirável como ela dedica sua vida a ajudar pessoas menos favorecidas. Madison riu. Ah, sim, a Emma sempre teve esse lado social. Mesmo quando éramos pequenas, ela brincava com as crianças do bairro mais simples. As duas começaram a falar sobre mim, como se eu não estivesse ali, discutindo minha vocação, para trabalhar com pessoas simples, e como era tocante eu ter encontrado meu nicho no mercado imobiliário popular. Com licença, interrompi finalmente, vou buscar outro drink? Caminhei em direção ao bar sentindo minha irritação aumentar a cada passo. O bartender, um rapaz jovem e profissional que provavelmente havia sido contratado especificamente para a festa, me cumprimentou com um sorriso. O que a senhora gostaria? Um whisky sour, por favor. Enquanto ele preparava o drink, senti alguém se aproximando. Era uma mulher que não reconheci, aparentando cerca de 40 anos, vestida elegantemente em um vestido azul marinho. Desculpe incomodar, disse ela. Sou Victoria Hamilton, trabalho na Prestige Real Estate. Ouvi dizer que você também trabalha com imóveis. Prestige Real Estate. Era uma das maiores imobiliárias da região, especializada em propriedades de luxo. Finalmente alguém que poderia ter uma conversa interessante sobre negócios. Sim, trabalho com imóveis, respondi, animada pela perspectiva de uma conversa profissional séria. Que coincidência! Em que área você atua? Residencial, comercial? Ambos, na verdade, principalmente investimentos e desenvolvimento. Victoria pareceu interessada. Desenvolvimento, que tipo de projetos? Compro propriedades com potencial, faço reformas ou reconstruções e depois vendo ou mantenho para aluguel. Nossa, isso é impressionante! Não é fácil entrar no mercado de desenvolvimento. Você tem uma empresa própria? Finalmente, alguém que entendia do ramo e fazia perguntas inteligentes. Sim, tenho minha própria empresa, Thompson Properties. Victoria franziu a testa. Thompson Properties. Esse nome me parece familiar. Vocês não fecharam recentemente a compra do antigo Riverside Manor? Meu coração disparou. Ela sabia sobre a compra. Sim, foi um dos nossos projetos mais recentes, admiti, tentando manter a voz casual. Incrível, ouvi dizer que a reforma ficou espetacular. Na verdade, ela olhou ao redor do salão. Tenho quase certeza de que este é o Riverside Manor. É sim, confirmei. Então você é a proprietária deste lugar? Victoria perguntou, seus olhos se arregalando. Antes que eu pudesse responder, Madison apareceu ao nosso lado, claramente tendo ouvido parte da conversa. Proprietária, Emma? Ela riu alto. Victoria, acho que houve um mal-entendido. Minha irmã trabalha com vendas de casas pequenas. Este lugar pertence a alguém muito rico e sofisticado. Victoria olhou confusa entre nós duas, mas ela acabou de me dizer que a empresa dela, Thompson Properties, comprou este lugar. Thompson Properties? Madison riu ainda mais alto, atraindo a atenção de várias pessoas próximas. Emma, que história é essa? Você está fantasiando sobre ser dona de empresas agora? O sangue subiu para meu rosto. Várias pessoas estavam olhando na nossa direção, atraídas pela risada alta de Madison. Madison, comecei, mas ela me interrompeu. Pessoal, ela disse alto o suficiente para que vários convidados ouvissem. Minha irmã está contando para as pessoas que ela é dona deste lugar, não é hilário? Mais pessoas se aproximaram, atraídas pela comoção. Sophie Patterson estava entre elas, com aquele sorriso malicioso de quem estava prestes a presenciar um drama. Emma trabalha vendendo casinhas populares, Madison explicou para o grupo que havia se formado. Mas aparentemente hoje ela decidiu fantasiar que é uma grande empresária. Victoria parecia extremamente desconfortável com a situação. Na verdade, eu tenho certeza de que... Não se preocupe, Victoria, Madison a interrompeu. Minha irmã às vezes tem essas delusions of grandeur. Ela sempre quis ser mais do que é. Delusions of grandeur, delírios de grandeza. Na frente de 15 ou 20 pessoas, Madison havia essencialmente me chamado de mentirosa patológica. Madison, por favor, tentei novamente, minha voz tremendo de raiva contida. Emma querida, disse Ryan, aparecendo ao lado da esposa. Talvez você esteja bebendo demais? Às vezes o álcool faz as pessoas inventarem histórias. Álcool. Agora eles estavam insinuando que eu estava bêbada e inventando coisas. Eu não estou inventando nada,
disse firmemente minha voz mais alta do que pretendia. Claro que não, disse Madison com um tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Você provavelmente sonha em ter um lugar como este. Não é crime sonhar, Emma. O círculo de pessoas ao nosso redor havia crescido. Eu podia ver expressões que variavam de divertimento a constrangimento alheio. Algumas pessoas sussurravam entre si, claramente se deliciando com o drama. Olha, disse Madison, se dirigindo ao grupo, talvez seja melhor darmos um pouco de espaço para minha irmã se recompor. Às vezes ela fica um pouco overwhelmed em ambientes sofisticados. Overwhelmed, sobrecarregada. Como se eu fosse uma pessoa simples que não conseguia lidar com luxo e sofisticação. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas a humilhação pública, era anos e anos de condescendência, de ser tratada como menos capaz, menos inteligente, menos bem-sucedida. Era o acúmulo de todas as vezes que minha família havia me diminuído, me subestimado, me tratado como uma parente pobre que precisava ser tolerada. Sabe de uma coisa, Madison? Disse minha voz saindo mais calma do que eu me sentia. Você tem razão, às vezes eu realmente fico overwhelmed. Ela sorriu, pensando que havia vencido a discussão. Fico overwhelmed, continuei, quando vejo como algumas pessoas podem ser tão ignorantes sobre suas próprias limitações. O sorriso de Madison vacilou ligeiramente. Fico overwhelmed quando percebo que algumas pessoas confundem aparência com substância, ostentação com sucesso real. Agora ela estava visivelmente desconfortável, mas o grupo ao nosso redor estava prestando atenção total. E fico especialmente overwhelmed, disse, elevando minha voz o suficiente para que mais pessoas ouvissem, quando percebo que minha própria família prefere me humilhar publicamente do que fazer uma simples pergunta sobre quem eu realmente sou ou o que realmente faço. O salão estava ficando mais silencioso ao nosso redor, até a orquestra parecia estar tocando mais baixo. Emma, Madison disse, sua voz agora incerta, talvez seja melhor você ir para casa descansar. Ir para casa? Eu ri, mas não havia humor na minha risada. Madison, você não entende, eu não preciso ir para casa, porque tecnicamente falando, eu já estou em casa. Ela franziu a testa, claramente confusa. Este lugar, disse, gesticulando ao redor do salão, este Riverside Manor que você alugou para sua festa de $50 mil, que você escolheu, para impressionar seus amigos sofisticados, este lugar é meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, até a orquestra havia parado de tocar. O que você quer dizer com seu? Perguntou Ryan, sua voz baixa. Eu quero dizer que Thompson Properties, minha empresa, comprou este local há 3 meses. Eu quero dizer que cada centavo que vocês pagaram por esta festa foi diretamente para minha conta bancária. Eu quero dizer que vocês estão literalmente celebrando na minha propriedade enquanto me tratam como se eu fosse uma vendedora fracassada de casas populares. O choque nos rostos ao meu redor teria sido cômico se a situação não fosse tão tensa. Madison estava completamente pálida, sua boca aberta em um "oh", perfeito de surpresa. Isso é impossível, sussurrou Sophie Patterson. É mesmo? Perguntei, tirando meu telefone do bolso. Que tal eu ligar para Marcus Johnson, o gerente que eu contratei para administrar este lugar, e pedir para ele confirmar quem é a proprietária? Antes que alguém pudesse responder, uma voz familiar soou atrás de mim. Não será necessário fazer ligações, Sineta. Thompson. Todos se viraram para ver Marcus Johnson se aproximando do nosso grupo, impecável em seu terno escuro, carregando uma pasta de couro. Boa noite a todos, disse ele educadamente. Desculpem interromper a festa, mas há um pequeno problema técnico que preciso resolver com a proprietária. Ele se virou diretamente para mim. Sra. Thompson, a equipe do catering gostaria de confirmar o horário para servir o jantar. E o fotógrafo que a senhora contratou para documentar o evento chegou e está aguardando suas instruções. O silêncio era ensurdecedor. Você podia ouvir um alfinete cair no piso de mármore. Marcus continuou, obviamente ciente da tensão no ar, mas mantendo sua profissionalidade. Também gostaria de informar que a reforma do jardim de inverno ficou exatamente como a senhora imaginou. Os novos lustres que escolheu estão instalados e funcionando perfeitamente. Ele me entregou a pasta. Aqui estão os relatórios financeiros do mês e alguns contratos que precisam de sua assinatura.
Peguei a pasta e agradeci calmamente. Obrigada, Marcos. Pode pedir para servirem o jantar em meia hora, e diga ao fotógrafo que estarei com ele em alguns minutos. Perfeitamente, chefe. Ele acenou educadamente para o grupo e se afastou. Chefe. Ele havia me chamado de chefe na frente de todos. O silêncio continuou por mais alguns segundos antes de Victoria Hamilton começar a rir suavemente. Bem, disse ela, isso explica por que Thompson Properties me soava familiar. Vocês fizeram um trabalho espetacular na reforma deste lugar, senhorita Thompson. Madison finalmente encontrou sua voz. Emma, isso é verdade? Cada palavra, respondi calmamente. E agora, se me dão licença, preciso falar com o fotógrafo sobre documentar esta festa memorável. Afinal, esta é uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. O impacto da revelação foi instantâneo e devastador. Podia ver ondas de choque se espalhando pelo salão conforme a notícia se propagava de grupo em grupo através de sussurros urgentes e olhares incrédulos. A festa havia parado completamente. Garçons permaneciam imóveis com bandejas nas mãos, a orquestra havia silenciado, e todos os 80 convidados pareciam estar olhando na nossa direção. Madison estava completamente imóvel, como se tivesse virado uma estátua. Seu rosto havia perdido toda a cor, contrastando dramaticamente com o dourado vibrante do seu vestido. Ryan estava ao lado dela, sua boca aberta, aparentemente incapaz de formar palavras. Era como se o mundo deles tivesse sido virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Isso é uma piada, certo? Sophie Patterson foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz vacilante. Ela não pode realmente ser a dona deste lugar. Victoria Hamilton, que havia presenciado toda a situação desde o início, balançou a cabeça lentamente. Não é piada, Sophie. Thompson Properties é uma empresa muito respeitada na região. Eles são conhecidos por comprar propriedades históricas e transformá-las em espaços espetaculares como este. Mas ela disse que vendia casas pequenas, protestou Catherine Miller, uma das amigas do clube de tênis de Madison. Casas populares. Na verdade, respondi calmamente, vocês assumiram isso. Eu sempre disse que trabalhava com imóveis. Nunca especifiquei que tipo. Christopher Wilson, que havia me perguntado sobre casas populares mais cedo, pareceu envergonhado. Nós assumimos. Sim, vocês assumiram. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas constatando fatos. Baseado em que exatamente? Na minha roupa? No meu carro? No fato de eu não ostentar logos de grife? Um murmúrio desconfortável percorreu o grupo. As pessoas começavam a perceber como suas próprias atitudes preconceituosas haviam levado a julgamentos completamente equivocados. Madison finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro áspero. Por que você não nos contou? Contei sim, Madison. Inúmeras vezes. Ao longo dos anos mencionei meus projetos, meus investimentos, minhas aquisições. Vocês que nunca quiseram ouvir. Mas você nunca disse que tinha comprado Riverside Manor, Ryan protestou, finalmente recuperando a capacidade de falar. Comprei há 3 meses. Vocês sabiam que eu estava trabalhando em um projeto grande. Lembram-se de quando mencionei na Páscoa que havia fechado a maior aquisição da minha carreira? Madison riu, e disse que provavelmente era um duplex. O silêncio que se seguiu foi carregado de constrangimento. Outras pessoas estavam se lembrando de comentários similares, de momentos em que haviam ignorado ou diminuído minhas tentativas de compartilhar meu sucesso. Emma, minha mãe se aproximou do grupo tendo ouvido a comoção de onde estava conversando com outros familiares. O que está acontecendo aqui? Olá, mãe, disse calmamente. Estava apenas esclarecendo alguns mal-entendidos sobre meu trabalho. Mal-entendidos? Ela olhou confusa entre mim e Madison. Victoria Hamilton interviu. Senhora Thompson, sua filha Emma é a proprietária deste estabelecimento. Thompson Properties comprou e reformou o Riverside Manor. Minha mãe piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Emma é... o quê? A proprietária, mãe. Do salão, do lugar onde estamos celebrando o aniversário de Madison. Isso é impossível, minha mãe murmurou. Emma vende casas pequenas. Por que todos vocês acham que eu vendo casas pequenas? Perguntei, genuinamente curiosa neste ponto. Em que momento eu disse isso? Ninguém conseguiu responder, porque a verdade era que eu nunca havia dito isso.
Eles haviam criado uma narrativa sobre minha vida baseada em suas próprias suposições e preconceitos. Marcus Johnson reapareceu discretamente ao meu lado. Desculpe interromper novamente, Santita Thompson, mas a equipe da cozinha gostaria de saber se devem prosseguir com o serviço do jantar conforme planejado. Sim, por favor, respondi. A festa deve continuar normalmente. Ele assentiu e se afastou, mas pude notar que vários convidados o seguiram com os olhos, agora vendo-o sob uma luz completamente diferente. Não era apenas um funcionário do local, era meu funcionário. Emma, Madison finalmente conseguiu falar com mais firmeza. Se isso é verdade, se você realmente possui este lugar, por que nos deixou planejar a festa aqui? Por que não disse nada? Porque queria ver como vocês me tratariam. Queria descobrir se, dado um ambiente neutro, longe das dinâmicas familiares habituais, vocês conseguiriam me ver como eu realmente sou. E qual foi o resultado? Perguntou Ryan, embora sua expressão sugerisse que ele já sabia a resposta. Vocês me viram exatamente como sempre me viram, como uma parente inferior que precisa ser tolerada. A única diferença é que agora fizeram isso publicamente, na frente dos seus amigos. O constrangimento no ar era palpável. Pessoas que haviam feito comentários condescendentes sobre meu trabalho, minha roupa, minha educação, agora percebiam que haviam insultado a proprietária do local onde estavam celebrando. Jennifer Brown, que havia comentado sobre meu trabalho ser nobre por ajudar pessoas simples, se aproximou hesitantemente. Emma, eu sinto muito pelos comentários que fiz, eu não sabia. Não sabia o que, Jennifer? Que eu poderia ser bem-sucedida? Que alguém sem diploma universitário tradicional poderia construir algo significativo? Ou não sabia que suas palavras eram condescendentes? Ela não conseguiu responder. David Miller limpou a garganta desconfortavelmente. Acho que todos nós fizemos suposições equivocadas. Fizeram mesmo, concordei. A questão é por quê? O que nos meus gestos, nas minhas palavras, na minha postura sugeriu que eu era uma pessoa fracassada ou limitada? Amanda Wilson falou em voz baixa. Acho que foi porque você não se gabava, não falava sobre dinheiro ou conquistas. E isso automaticamente significa que alguém não tem conquistas? Interessante perspectiva. A conversa foi interrompida pela chegada do fotógrafo que Marcus havia mencionado. Era um homem de meia idade com equipamento profissional, claramente experiente em eventos de alto padrão. Sirota Thompson, ele se aproximou. Sou James Rodrigues da Rodrigues Photography, muito prazer em trabalhar com a senhora novamente. Novamente, isso implicava que já havíamos trabalhado juntos antes. Olá James, obrigada por vir em cima da hora. Sem problemas, a senhora quer que documentemos o evento completo ou tem alguma preferência específica? Documente tudo normalmente, é uma festa especial. Madison estava ouvindo nossa conversa com uma expressão de crescente realização. Você já contratou fotógrafos antes? Para eventos corporativos, inaugurações, celebrações de aquisições, é parte do business, Madison. Business, a palavra pareceu ecoar no ar. De repente não era mais a Emma que tentava se virar com vendas, mas alguém que falava sobre business como se fosse uma segunda natureza. Ryan estava visivelmente tentando reorganizar sua compreensão da situação. Emma, se você não se importa de eu perguntar, qual é exatamente o tamanho da Thompson Properties? Atualmente possuímos 17 propriedades na região metropolitana, incluindo 3 complexos comerciais, 8 residências de luxo para aluguel, 4 propriedades em desenvolvimento e agora este centro de eventos. Os números caíram como bombas no meio do grupo: 17 propriedades, complexos comerciais, residências de luxo. E o valor? Christopher Wilson começou, mas parou, percebendo que a pergunta poderia ser inapropriada. O portfólio está avaliado em aproximadamente 12 milhões de dólares, respondi casualmente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia ver pessoas fazendo cálculos mentais, percebendo que a vendedora de casas pequenas que haviam menosprezado a noite toda era na verdade uma multimilionária. Sophie Patterson foi a primeira a encontrar palavras. 12 milhões? É uma estimativa conservadora. O mercado imobiliário tem se valorizado consistentemente. Madison se apoiou em Ryan, como se suas pernas estivessem fraquejando. Emma, você é rica? Sim, Madison, muito rica, mais rica que você e Ryan juntos provavelmente.
A brutalidade honesta da minha resposta chocou ainda mais pessoas. Não estava sendo cruel, apenas declarando fatos. Minha mãe finalmente conseguiu falar. Por que você nunca nos contou? Por que manteve segredo? Não mantive segredo, mãe. Vocês simplesmente nunca prestaram atenção. Quantas vezes mencionei reuniões com investidores? Quantas vezes falei sobre reformas de propriedades? Quantas vezes tentei compartilhar meu entusiasmo sobre novos projetos? Mas nós pensamos. Vocês pensaram que eu estava fantasiando, que era uma pessoa ingênua com sonhos irrealistas. Lembram-se do Natal passado, quando mencionei que estava considerando expandir para o mercado comercial? Madison riu e disse que eu deveria manter os pés no chão. Madison fechou os olhos, claramente se lembrando do momento. Ou da vez que disse que estava estudando arquitetura e design para entender melhor meus investimentos. Ryan sugeriu que eu deveria focar em coisas mais práticas. Cada exemplo que eu citava fazia o constrangimento no grupo crescer exponencialmente. Victoria Hamilton, que havia observado toda a revelação em silêncio, finalmente comentou. Thompson Properties tem uma reputação impecável no setor. São conhecidos por projetos de alta qualidade e visão de negócios excepcional. Obrigada, Victoria. Aprecio o reconhecimento profissional. A formalidade da nossa interação contrastava drasticamente com a informalidade condescendente que eu havia recebido da minha própria família a noite toda. James, o fotógrafo, havia começado discretamente a documentar a festa, mas pude notar que ele estava evitando nosso grupo, provavelmente percebendo a tensão no ar. Emma, Madison disse finalmente, sua voz pequena e quebrada, eu sinto muito, eu realmente não sabia. Não sabia ou não quis saber. A pergunta pairou no ar como um desafio direto, era a diferença entre ignorância inocente e negligência deliberada. Madison começou, mas não conseguiu terminar a frase. Deixe eu reformular a pergunta, disse calmamente. Em algum momento nos últimos 5 anos, algum de vocês fez uma pergunta genuína sobre meu trabalho? Uma pergunta real interessada que não fosse baseada na suposição de que eu estava lutando para sobreviver? O silêncio foi a resposta. Pensem bem. Alguma vez perguntaram sobre meus projetos, meus clientes, meus desafios profissionais, minhas conquistas? Ou sempre assumiram que eu estava tentando me virar e precisava de compaixão? Rebecca Anderson, que havia feito comentários gentis mais cedo na noite, se aproximou do grupo. Emma, eu fiz esse tipo de pergunta? Na verdade, Becca, você foi a única que sempre pareceu genuinamente interessada. Você perguntava sobre meus projetos, lembrava de detalhes das nossas conversas anteriores. Rebecca sorriu tristemente. E eu sempre soube que você estava indo muito bem. Suas roupas eram de qualidade, você sempre parecia confiante, suas histórias sobre trabalho eram detalhadas demais para serem fantasias. Por que você nunca disse nada? Perguntou Madison. Não era minha história para contar, Rebecca respondeu. E além disso, vocês nunca perguntaram minha opinião. A festa estava lentamente voltando à vida ao nosso redor. Os garçons haviam retomado o serviço, a orquestra havia voltado a tocar, e os convidados estavam gradualmente retornando às suas conversas, embora muitos olhares ainda se dirigissem na nossa direção. Mas o núcleo da família permanecia em choque, tentando processar uma revelação que havia virado sua compreensão do mundo de cabeça para baixo. O jantar seria servido em breve, e eu sabia que a verdadeira parte interessante da noite estava apenas começando. O anúncio para o jantar ecoou pelo salão, salvando todos nós de mais alguns minutos de silêncio constrangedor. Marcus Johnson havia instruído os garçons a guiarem os convidados para o salão de jantar adjacente, onde mesas elegantemente postas aguardavam. Era uma configuração que eu havia aprovado pessoalmente: toalhas de linho creme, cristais baccarat e arranjos florais discretos mais sofisticados. Madison hesitou por um momento, como se não soubesse se deveria me convidar oficialmente para o jantar em minha própria propriedade. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém no grupo. Você vai jantar conosco? Perguntou timidamente. É minha festa também, aparentemente, respondi com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Afinal, estou pagando por ela. O comentário fez várias pessoas se encolherem visivelmente. A realidade financeira da situação estava começando a se estabelecer.
Cada aspecto luxuoso desta festa que Madison havia usado para impressionar seus amigos estava sendo custeado, indiretamente, por mim. Caminhamos para o salão de jantar em um grupo desconfortável. Eu podia sentir os olhares curiosos dos outros convidados que haviam ouvido fragmentos da revelação, mas ainda não tinham certeza sobre o que exatamente havia acontecido. O sussurro suave de conversas especulativas criava uma trilha sonora constante de fofoca controlada. As mesas eram para 8 pessoas cada, e naturalmente fui direcionada para a mesa principal junto com Madison, Ryan, meus pais, e alguns dos parentes mais próximos. Ironicamente, era a mesma mesa onde eu provavelmente teria sido colocada mesmo antes da revelação. Não por status, mas por obrigação familiar. Meu pai, que havia perdido toda a comoção inicial enquanto conversava com outros homens sobre golfe no terraço, finalmente se juntou a nós. Sua expressão confusa enquanto puxava a cadeira indicava que ele havia recebido apenas fragmentos da história através de terceiros. O que exatamente aconteceu aqui? Perguntou em voz baixa para minha mãe enquanto se sentava. Emma possui este lugar, minha mãe sussurrou de volta como se ainda não acreditasse nas próprias palavras. Meu pai parou com o guardanapo a meio caminho do colo. O que você quer dizer com possui? Thompson Properties comprou o Riverside Manor há 3 meses, expliquei calmamente. Eu sou a Thompson em Thompson Properties. Ele piscou várias vezes, processando lentamente. Você comprou este lugar? Reformei também. O lugar estava em condições deploráveis quando o adquiri do Sr. Davis. Robert Davis? Meu pai perguntou, surpreso. Eu joguei golfe com ele por anos. Ele mencionou que vendeu para uma empresa de investimentos, mas nunca disse que era sua filha. Terminei a frase por ele. O primeiro prato chegou, uma entrada de salmão defumado com acompanhamentos gourmet, que eu havia pessoalmente aprovado durante a degustação com o chefe. A comida estava impecável, mas o clima na mesa tornava difícil para qualquer um apreciar os sabores. Victoria Hamilton, que havia sido estrategicamente colocada em uma mesa próxima, ocasionalmente lançava olhares curiosos na nossa direção. Eu podia ver que ela estava morrendo de vontade de fazer mais perguntas sobre meus negócios, mas a tensão familiar óbvia a impedia de se aproximar. Emma, Ryan quebrou o silêncio. Quando você mencionou que estava trabalhando com investimentos, eu pensei que você estava falando sobre, investimentos pequenos. Defina pequenos, respondi cortando um pedaço de salmão. Eu não sei, algumas economias, talvez um fundo mútuo. Meu primeiro investimento foi de $50.000, a herança da vovó Sarah. Meus pais se entreolharam. Eles se lembravam claramente de quando eu havia recebido a herança e da discussão sobre o que fazer com o dinheiro. Madison havia usado a parte dela para uma viagem extravagante à Europa e um carro novo. Eu havia dito que ia investir, mas todos assumiram que significava uma conta poupança conservadora. Você usou o dinheiro da vovó para comprar imóveis? Minha mãe perguntou. Para comprar meu primeiro imóvel, uma casa de 3 quartos no centro da cidade por $45 mil. Passei 6 meses reformando, aprendi tudo sobre encanamento, eletricidade e carpintaria, vendi por $135 mil. Madison quase engasgou com o vinho. Você triplicou o dinheiro? Com aquela primeira casa, sim, uso esse lucro para comprar 2 propriedades maiores, depois 4, o crescimento foi exponencial. Meu pai estava fazendo cálculos mentais. Espera, isso foi há 5 anos, você começou com 50 mil e agora tem 12 milhões? O patrimônio está avaliado em 12 milhões, o lucro líquido anual é de aproximadamente 2 milhões. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. 2 milhões por ano. Era mais do que Ryan ganhava em seu escritório de advocacia, mais do que meus pais haviam ganhado em suas carreiras inteiras combinadas. Por que você nunca nos contou sobre esses números? Madison perguntou, sua voz quase inaudível. Contei sobre os projetos, sobre as conquistas. Vocês que nunca perguntaram sobre números. Mas Emma, minha mãe interveio, se você estava ganhando tanto dinheiro, por que continuava vivendo como uma pessoa normal? Terminei por ela, porque ostentação não é minha prioridade, prefiro reinvestir os lucros. Rebecca, que havia conseguido se sentar em nossa mesa graças a uma reorganização de última hora, sorriu. Emma sempre foi assim.
Lembram quando ela era pequena e economizava toda a mesada para comprar presentes de Natal para todo mundo? Isso é diferente, protestou Madison. Isso é sobre esconder sucesso da família. Não escondi nada. Vocês que escolheram não ver. O segundo prato chegou, um risoto de cogumelos selvagens que estava absolutamente divino. O chefe havia superado minhas expectativas, e fiz uma nota mental para elogiá-lo pessoalmente depois. Emma, meu pai disse cuidadosamente, se você tivesse nos contado sobre sua situação financeira talvez pudéssemos ter. Ter o quê, pai? Me tratado diferente, me dado mais respeito? Vocês acham que respeito deveria estar condicionado ao tamanho da conta bancária? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas fechou novamente, percebendo a armadilha lógica em que havia caído. Ryan tentou uma abordagem diferente. Talvez possamos começar de novo, agora que sabemos a verdade sobre sua carreira. A verdade não mudou, Ryan. Eu sempre fui a mesma pessoa, a única coisa que mudou foi sua percepção. Madison estava brincando nervosamente com o anel de casamento. Emma, eu sei que não nos comportamos da melhor forma tonight, mas... Tonight? Interrompi. Madison, isso não é sobre esta noite. Esta noite foi apenas o culminar de anos de tratamento condescendente. Nós nunca quisemos ser condescendentes, ela protestou. Intenção não importa quando o resultado é consistentemente prejudicial. O terceiro prato chegou, um pato confite com redução de frutas vermelhas que estava absolutamente espetacular. Mas a tensão na mesa tornava impossível focar na comida. Rebecca decidiu quebrar o clima pesado. Lembram quando Emma tinha 12 anos e disse que ia ser dona de um hotel quando crescesse? Todos riram, mas ela estava falando sério. Eu me lembro disso, minha mãe disse lentamente. Você desenhou plantas arquitetônicas imaginárias. Não eram imaginárias, eu estava estudando design de interiores através de livros da biblioteca. Aos 12 anos? Ryan perguntou, incrédulo. Aos 12 anos eu já sabia que queria trabalhar com propriedades. Vocês que acharam que era fase. Madison estava visivelmente tentando se lembrar de sinais que havia perdido. Mas você sempre pareceu tão... Tão o quê? Desorganizada, sem direção. Eu era experimental, estava aprendendo diferentes aspectos do business antes de me especializar. Meu pai franziu a testa. Que tipo de aspectos? Trabalhei em restaurantes para entender gestão operacional e atendimento ao cliente. Trabalhei em lojas para aprender sobre varejo e visual merchandising. Trabalhei em escritórios para entender estruturas corporativas. Cada emprego me ensinou algo que uso hoje. A revelação de que minha aparente falta de foco havia sido na verdade uma educação empresarial autodirigida deixou todos em silêncio. Victoria Hamilton se aproximou da nossa mesa durante a pausa entre os pratos. Desculpem interromper, mas Emma, gostaria de saber se você tem interesse em algumas oportunidades de parceria que surgiram recentemente. Que tipo de oportunidades? Perguntei, grata pela mudança de assunto. Temos 3 clientes procurando locais para eventos corporativos de alto padrão. Depois de ver este espaço hoje, acho que o Riverside Manor seria perfeito. Madison estava ouvindo nossa conversa com uma expressão de crescente realização de que eu não era apenas rica, eu era uma empresária ativa e respeitada profissionalmente. Podemos marcar uma reunião na próxima semana para discutir detalhes, sugeri. Perfeito, vou enviar meu cartão. Victoria se afastou com um sorriso profissional. Você faz networking regularmente? Ryan perguntou, como se a ideia fosse revolucionária. É parte essencial do business. Participo de conferências, eventos da indústria, reuniões com outros investidores. Que tipo de eventos? Minha mãe perguntou, genuinamente curiosa pela primeira vez. Semana passada estive em uma conferência de desenvolvimento urbano em Chicago. Mês que vem vou para um seminário sobre investimentos sustentáveis em São Francisco. Você viaja a trabalho? Madison perguntou, surpresa. Frequentemente. Na verdade, recebi um convite para palestrar sobre renovação de propriedades históricas na Conferência Nacional de Desenvolvimento Imobiliário. Você vai palestrar? Meu pai perguntou, incredulidade evidente em sua voz. Se aceitar, ainda estou considerando se tenho tempo na agenda. A ideia de que eu poderia estar ocupada demais para aceitar oportunidades profissionais prestigiosas parecia chocar mais que minha riqueza. O prato principal chegou,
um filé mignon com batatas trufadas, que representava o ápice da habilidade culinária do chefe. Mas mesmo a comida excepcional não conseguia disfarçar a tensão contínua na mesa. Emma, Madison disse finalmente, como podemos consertar isso? Consertar o que exatamente? Nosso relacionamento. Nossa família. Olhei ao redor da mesa, para os rostos de pessoas que haviam me amado, mas nunca me conhecido realmente. Pessoas que haviam me subestimado consistentemente, mas agora queriam uma reconciliação rápida agora que conheciam meu valor financeiro. Isso não é algo que se conserta com uma conversa, Madison, é algo que se reconstrói com tempo, esforço e mudança genuína de comportamento. Mas você está disposta a tentar? Ela perguntou, esperança evidente em sua voz. Parei de comer e olhei diretamente para ela. Essa é uma pergunta interessante, considerando que vocês só estão fazendo esse esforço depois de descobrirem meu patrimônio. A acusação implícita pairou no ar, como um desafio direto à sinceridade de suas intenções. E naquele momento, soube que a verdadeira teste da nossa família estava apenas começando. A sobremesa chegou, um elaborado soufflé de chocolate com frutas vermelhas, que normalmente teria sido o ponto alto culinário da noite. Mas a tensão na mesa havia transformado cada momento em uma negociação emocional complexa. Eu podia ver que minha família estava genuinamente lutando para reconciliar a Emma que eles achavam que conheciam com a realidade que havia sido revelada. Emma, meu pai quebrou o silêncio, sua voz mais séria do que eu havia ouvido em anos. Preciso fazer uma pergunta difícil. Apenas uma? Respondi com um toque de ironia. Você alguma vez nos pediu ajuda financeira que nós recusamos? A pergunta me pegou de surpresa pela sua especificidade e honestidade. Por que está perguntando isso? Porque se você estava lutando para construir seu negócio e nós te ignoramos quando precisava de apoio, ele não terminou a frase, mas a implicação estava clara. Na verdade, pai, aconteceu o contrário. Ryan me procurou há 6 meses pedindo um empréstimo. Madison quase derrubou a taça de vinho. O quê? Ryan ficou visivelmente pálido. Emma, isso foi uma conversa privada. Foi mesmo? Porque você me procurou especificamente como empresária, não como cunhada. Disse que havia pesquisado sobre Thompson Properties, e sabia que eu tinha acesso a capital líquido. O constrangimento de Ryan era palpável. Madison se virou para ele com uma expressão de choque. Você pediu dinheiro emprestado para Emma? O escritório estava passando por dificuldades temporárias, ele murmurou. Eu pensei. Você pensou que eu fosse uma fonte fácil de dinheiro porque família não cobra juros? Completei por ele. Não foi isso, ele protestou fracamente. Então por que não contou para Madison? Porque foi um segredo. Madison estava olhando para o marido com uma expressão que misturava raiva e humilhação. Ryan, você sabia que Emma tinha dinheiro e não me contou? Eu não sabia a extensão total, pensei que ela pudesse ter alguma reserva, mas não imaginei. 12 milhões? Terminei. É um pouco mais que alguma reserva. Minha mãe estava absorvendo essa revelação com crescente desconforto. Emma, você emprestou dinheiro? Não, expliquei que não misturo família com negócios. Uma política que se provou sábia, considerando como vocês me trataram quando achavam que eu era pobre. A lógica era irrefutável e dolorosa. Se eu tivesse emprestado dinheiro para Ryan, ele e Madison teriam sido legalmente obrigados a me tratarem com respeito. Mas quando pensavam que eu não tinha nada a oferecer, o respeito desapareceu. Rebecca, que havia observado essa revelação em silêncio, finalmente comentou. Isso explica por que Ryan sempre perguntava sobre Emma nas reuniões familiares. Ele estava tentando avaliar a situação financeira dela. Rebecca, Ryan protestou, não foi assim. Não foi? Você não perguntou especificamente sobre os investimentos da Emma no último Thanksgiving? E no Natal você perguntou se ela estava expandindo seus negócios? Madison estava processando essas informações com crescente indignação. Você estava investigando minha irmã? Investigando é uma palavra forte, Ryan tentou se defender. Eu estava apenas interessado. Interessado o suficiente para fazer pesquisas sobre Thompson Properties, mas não interessado o suficiente para compartilhar essas descobertas com sua esposa, observei calmamente. A hipocrisia da situação estava se tornando impossível de ignorar. Ryan havia sabido sobre meu sucesso, mas permitiu que Madison continuasse me tratando como uma fracassada. Pior ainda,
Ele havia se beneficiado dessa ignorância, usando-a como cobertura para sua própria situação financeira precária. Há mais alguma coisa que vocês não me contaram? Madison perguntou, sua voz crescendo em frustração. Meu pai limpou a garganta desconfortavelmente. Emma, há algo que talvez você deva saber sobre por que talvez não tenhamos prestado atenção adequada aos seus sucessos. Estou ouvindo. Quando você tinha 16 anos, você nos disse que ia largar a escola para se tornar uma empresária. Nós ficamos apavorados. Eu me lembrava vagamente daquela conversa, mas não dos detalhes. Você tinha lido sobre pessoas que ficaram milionárias sem diplomas universitários e estava convencida de que poderia fazer o mesmo. Nós pensamos que era adolescência rebelde. E então? Então nós decidimos desencorajar esse tipo de pensamento. Achamos que se não dessemos atenção para suas fantasias empresariais, você voltaria para o caminho tradicional. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Vocês deliberadamente ignoraram meus interesses empresariais? Nós pensamos que estávamos te protegendo, minha mãe acrescentou rapidamente. Quantos adolescentes dizem que vão ser empresários e acabam falidos? Mas eu não acabei falida, eu consegui. Nós sabemos disso agora, meu pai disse miseravelmente, mas na época parecia mais seguro empurrar você para a faculdade, para um emprego estável. Madison estava olhando para nossos pais com horror crescente. Vocês sabotaram os sonhos da Emma deliberadamente? Não sabotamos, minha mãe protestou. Nós apenas não encorajamos. Não encorajar é uma coisa, eu disse, minha voz perigosamente calma. Ignorar ativamente é outra. Vocês me fizeram sentir como se meus interesses fossem tolos, irrealistas, indignos de atenção. Emma, nós nunca quisemos. Quiseram sim. Vocês tomaram uma decisão consciente de não apoiar minha paixão porque ela não se encaixava na sua visão do que minha vida deveria ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de culpa e arrependimento. Eu podia ver que eles estavam finalmente compreendendo o dano que haviam causado, não apenas à minha autoestima, mas à nossa relação familiar. E quando eu provei que estava certa, continuei. Quando comecei a ter sucesso apesar da falta de apoio de vocês, vocês ainda recusaram reconhecer. Porque reconhecer significaria admitir que vocês estavam errados desde o início. Rebecca assentiu lentamente. Por isso você nunca insistiu quando eles ignoravam suas conquistas. Você sabia que eles não queriam ouvir. Exatamente. Eu aprendi aos 16 anos que minha família não estava interessada nos meus sucessos, a menos que eles se encaixassem nas expectativas deles. Madison estava com lágrimas nos olhos. Emma, eu não sabia, eu sempre pensei que você estava realmente lutando, que precisava de compaixão. E por que pensava isso? Baseado em que evidência? Eu não sei. Talvez porque mamãe e papai sempre falavam como se você estivesse perdida. E vocês nunca questionaram essa narrativa? Nunca tentaram formar sua própria opinião? A pergunta era cruel, mas necessária. Madison havia simplesmente adotado a perspectiva dos nossos pais sem questionamento, perpetuando anos de negligência emocional. Posso fazer uma pergunta? Rebecca interveio calmamente. Emma, como você se sentia durante todos esses anos, sendo tratada como se fosse uma fracassada quando sabia que estava prosperando? Era a primeira vez que alguém havia perguntado sobre meus sentimentos, não apenas sobre os fatos. Isolada, respondi honestamente. Como se eu tivesse uma vida dupla. No trabalho, eu era respeitada, consultada, admirada. Em família, eu era tratada como um projeto de caridade. Por que você não forçou uma confrontação antes? Meu pai perguntou. Porque eu ainda tinha esperança de que vocês me vissem eventualmente, que meu sucesso ficasse grande demais para ser ignorado. E quando isso não aconteceu? Então eu decidi que esta festa seria o teste final. Se vocês me tratassem bem, sem saber quem eu realmente sou, eu revelaria tudo em um momento positivo. Se me tratassem mal, você nos exporia, Madison completou, compreendendo finalmente a extensão do meu plano. Eu me defenderia, há uma diferença. Marcus Johnson apareceu discretamente ao lado da nossa mesa. Desculpe interromper, mas, Sr. Thompson, o chefe gostaria de cumprimentá-la pessoalmente. Ele está muito satisfeito com como o menu foi recebido. Claro, diga que estarei lá em alguns minutos. Depois que Marcus se afastou, Ryan comentou.
até os funcionários te tratam com mais respeito do que nós. Eles me tratam profissionalmente porque nossa relação é profissional, vocês me tratam como família, mas família ruim. Como podemos ser família melhor? Madison perguntou, e pela primeira vez na noite, sua voz soou genuinamente humilde. Começando por parar de assumir que sabem quem eu sou ou o que eu preciso, fazendo perguntas reais sobre minha vida, ouvindo as respostas sem julgamento. E se fizermos isso, meu pai disse lentamente, você pode nos perdoar? Perdão não é algo que se ganha com uma mudança temporária de comportamento, é algo que se constrói com mudança consistente ao longo do tempo. Quanto tempo? Minha mãe perguntou. Não sei, depende de quão sincera for a mudança. Madison se inclinou para a frente. Como sabemos se estamos fazendo certo? Perguntando. Quando vocês não souberem como me tratar, perguntem. Quando não entenderem algo sobre minha vida, perguntem. Quando quiserem fazer suposições sobre minhas motivações ou capacidades, perguntem primeiro. Era um plano simples, mas eu sabia que seria difícil para eles implementarem. Décadas de padrões de comportamento não mudam da noite para o dia. Posso fazer uma pergunta agora? Rebecca disse. Claro. O que você realmente quer da sua família? Se você pudesse ter o relacionamento ideal conosco, como seria? A pergunta me pegou desprevenida pela sua sinceridade e profundidade. Eu quero ser conhecida, respondi após um momento de reflexão. Não apenas amada ou tolerada, mas realmente conhecida. Quero que vocês se interessem por quem eu sou, não apenas por quem vocês acham que eu deveria ser. E se descobrirmos que não gostamos de quem você realmente é? Madison perguntou, uma pergunta corajosa e terrível. Então pelo menos será um desacordo honesto baseado na realidade, não em mal-entendidos baseados em preconceitos. A conversa foi interrompida pela aproximação do chefe, um homem de meia-idade com o típico orgulho profissional de alguém que domina seu ofício. Senhorita Thompson? Sou Henry Dubois, chefe executivo para esta noite. Queria agradecer pessoalmente pela oportunidade de trabalhar em sua propriedade. O prazer é meu, chefe Dubois. A comida está excepcional. A senhora tem planos para eventos culinários regulares aqui? Seria uma honra desenvolver um menu sazonal para o Riverside Manor. Podia sentir os olhares da minha família enquanto discutíamos negócios casualmente. Para eles ainda era surreal me ver interagindo como uma proprietária de negócios estabelecida. Vamos conversar sobre isso semana que vem, Marcos tem meus contatos. Depois que o chefe se afastou, Madison comentou, você fala com tanta naturalidade sobre negócios, como se fosse segunda natureza. É segunda natureza. Eu faço isso todos os dias há 5 anos. E nós nunca vimos essa lado seu, meu pai observou tristemente. Por que vocês nunca perguntaram para ver? A festa estava começando a se dispersar naturalmente. Alguns convidados já haviam se despedido, outros estavam se preparando para partir. A revelação sobre minha identidade havia criado um burburinho de conversas que provavelmente duraria semanas nos círculos sociais de Madison. O que acontece agora? Madison perguntou quando ficou claro que a noite estava chegando ao fim. Agora vocês vão para casa e decidem se realmente querem me conhecer, ou se preferem continuar vivendo com a versão de mim que criaram nas suas cabeças. E você? Eu vou continuar sendo quem sempre fui, a diferença é que agora vocês sabem quem é essa pessoa. Era uma resposta simples, mas carregava o peso de uma vida inteira de mal-entendidos finalmente expostos à luz. A festa estava chegando ao fim, mas eu sabia que as verdadeiras consequências dessa noite estavam apenas começando. Os últimos convidados se despediam em pequenos grupos, muitos deles lançando olhares curiosos na minha direção antes de partir. O burburinho de conversas especulativas era audível. Todos queriam entender exatamente o que havia acontecido entre a família da aniversariante. Marcos se aproximou enquanto eu supervisava discretamente os preparativos para o fechamento do evento. Senhorita Thompson, gostaria de revisar o relatório final da noite? Claro, Marcos, como foi a avaliação geral? Excepcional. O chefe recebeu elogios de praticamente todos os convidados, a decoração foi muito admirada, e vários convidados perguntaram sobre disponibilidade para eventos futuros. Notei que Madison estava ouvindo nossa conversa, sua expressão mostrando uma mistura de orgulho e constrangimento. Orgulho porque sua festa havia sido um sucesso, constrangimento porque ela não tinha nada a ver com esse sucesso, além de ter sido a beneficiária. E os números finais?
Perguntei, pegando a pasta que Marcos me entregou. Tudo dentro do orçamento previsto. Na verdade, ficamos cerca de $3.000 abaixo da estimativa inicial, graças às negociações que a senhora fez com os fornecedores. Madison se aproximou hesitantemente. Emma, posso ver? Olhei para ela por um momento ponderando. Claro. Abri a pasta e mostrei os números detalhados. O custo total da festa havia sido de $47.000. Decoração, catering, música, fotografias, pessoal, tudo itemizado profissionalmente. 47.000, Madison murmurou, como se vendo o número por escrito tornasse tudo mais real. Emma, isso é muito dinheiro? É. Mas é o tipo de investimento que faço regularmente para manter a reputação do local. Investimento? Madison, esta festa não foi apenas sobre seu aniversário, foi uma showcase do que o Riverside Manor pode oferecer. Metade dos convidados aqui tonight são potenciais clientes para eventos futuros. A revelação de que sua festa pessoal havia servido como uma estratégia de marketing sofisticada pareceu chocar Madison mais do que qualquer coisa anterior. Você usou minha festa para promover seu negócio? Não usei, aproveitei uma oportunidade mutuamente benéfica. Você queria impressionar seus amigos com um evento exclusivo? Eu queria demonstrar as capacidades do local para clientes em potencial. Todo mundo ganha. Ryan, que havia se mantido relativamente quieto desde a revelação sobre o empréstimo, finalmente comentou: Isso é realmente inteligente. É business básico, Ryan, sempre procurar formas de maximizar o retorno de cada investimento. Victoria Hamilton se aproximou do nosso grupo, claramente aguardando uma oportunidade para falar comigo antes de partir. Emma, foi um prazer conhecê-la properly hoje. Como discutimos, tenho 3 clientes que estariam muito interessados em reservar este espaço. Ótimo, Marcos tem minha agenda. Podemos marcar reuniões para a próxima semana. Perfeito, e parabéns pelo estabelecimento. É realmente impressionante o que vocês conseguiram fazer com este lugar. Depois que Victoria se afastou, minha mãe comentou: ela fala com você de igual para igual. Porque somos iguais profissionalmente. 2 empresárias discutindo negócios. Mas você é mais nova que ela. Idade não determina competência, mãe. Resultados determinam. A observação simples mas profunda pareceu ressoar com toda a família. Eles estavam começando a entender que suas suposições sobre mim haviam sido baseadas em critérios irrelevantes. Os últimos convidados estavam partindo, e a equipe de limpeza começou discretamente a recolher os itens de decoração. James, o fotógrafo, se aproximou com uma câmera digital na mão. Sirita Thompson, consegui algumas fotos excelentes today. Gostaria de revisá-las antes de eu partir? Claro, vamos ver. Ele mostrou uma seleção das fotos em sua câmera, imagens da decoração, dos convidados se divertindo, detalhes da comida e do ambiente. As fotos eram profissionais e capturavam perfeitamente a elegância do evento. Estas serão usadas para marketing? Madison perguntou. Algumas delas sim. Com sua permissão, obviously, afinal é sua festa. Madison hesitou por um momento, claramente processando que sua festa de aniversário se tornaria material promocional para minha empresa. Claro. Sem problemas. Obrigada. James, pode enviar a seleção final por e-mail amanhã? Absolutamente, foi um prazer trabalhar com vocês novamente. Novamente. Outra evidência de que eu tinha relacionamentos profissionais estabelecidos que minha família desconhecia completamente. Rebecca se aproximou enquanto James guardava seu equipamento. Emma, preciso te perguntar algo. Diga. Como você conseguiu manter isso em segredo? Quer dizer, $12 milhões, 17 propriedades, funcionários, como ninguém descobriu? Eu não mantive em segredo. Vocês simplesmente não prestaram atenção. Mas surely algum vizinho, algum amigo comum. Rebecca, eu moro em um apartamento simples, dirijo um carro comum, visto roupas normais. Por que alguém suspeitaria? Mas e as reuniões? As viagens de negócios? Eu sempre dizia onde estava indo e por quê. Vocês que assumiam que eram reuniões de vendas pequenas ou viagens de treinamento? Meu pai balançou a cabeça lentamente. Nós criamos nossa própria versão da sua vida e nos recusamos a ver evidências contrárias. Exatamente.
A equipe de limpeza estava trabalhando eficientemente ao nosso redor, restaurando o salão ao seu estado original. Eu observava com satisfação profissional. Tudo estava sendo executado exatamente como planejado. Emma, Madison disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? Quer dizer, realmente feliz com sua vida? A pergunta me pegou desprevenida pela sua sinceridade e vulnerabilidade. Profissionalmente, sim, muito feliz. Pessoalmente, hesitei, tenho sido solitária. Por causa de nós? Parcialmente. É difícil manter relacionamentos próximos quando você sente que precisa esconder quem realmente é. Mas você não estava escondendo. Estava sim, Madison, não deliberadamente, mas estava. Parei de compartilhar meus sucessos porque vocês sempre reagiam com desinteresse ou descrença. Parei de falar sobre meus planos porque vocês os tratavam como fantasias. Gradualmente, parei de ser eu mesma quando estava com a família. O silêncio que se seguiu foi carregado de arrependimento genuíno. Ryan limpou a garganta. Emma, sobre o empréstimo que pedi. O que tem? Por que você não contou para Madison na época? Porque era uma questão entre nós dois, e porque eu esperava que você mesmo contasse para ela. Mas você sabia que eu não contaria. Eu suspeitava, e isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o tipo de pessoa que você é. A crítica implícita era devastadora. Ryan havia demonstrado que estava disposto a se beneficiar do meu sucesso secretamente, mas não estava disposto a me defender publicamente. Isso é justo? Ele perguntou defensivamente. É um fato. Você teve informações sobre minha situação financeira e escolheu não compartilhar com sua esposa. Isso diz muito sobre suas prioridades. Madison estava olhando para Ryan com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Raiva, desapontamento, ou talvez apenas compreensão tardia sobre o caráter do marido. Marcus retornou com um relatório final. Sr. Dr. Thompson, a limpeza está quase concluída. A equipe de catering já partiu, e a orquestra está terminando de guardar os instrumentos. Perfeito. E os números finais de interesse comercial? 5 cartões de visita foram deixados com pedidos de follow-up para eventos corporativos, e 3 pessoas perguntaram especificamente sobre casamentos. Excelente ROI para a noite, comentei, mais para mim mesma que para os outros. ROI? Meu pai perguntou. Return on Investment. Retorno sobre investimento. Os 47 mil que gastei tonight, provavelmente gerarão pelo menos 200 mil em novos contratos. A matemática simples mas impressionante deixou todos em silêncio. Você sempre pensa em termos de ROI? Madison perguntou. Em decisões de negócios, sempre. Em decisões pessoais, parei para pensar. Talvez eu devesse ter aplicado a mesma lógica aos relacionamentos familiares há muito tempo. O que isso significa? Significa que eu investi anos de energia emocional tentando ganhar seu respeito e aprovação, com retorno mínimo. De uma perspectiva puramente racional, foi um investimento ruim. A brutalidade da análise obviamente machucou, mas era verdade. E agora? Rebecca perguntou calmamente. Agora vocês sabem qual é o meu valor real, a questão é se conseguem me tratar de acordo. Como sabemos se estamos tratando você de acordo? Minha mãe perguntou. Tratem-me como tratariam qualquer pessoa bem-sucedida que respeitam. Com curiosidade genuína sobre meu trabalho, interesse real em minhas opiniões, reconhecimento das minhas conquistas. E se fizermos isso, Madison disse lentamente, podemos voltar a ser uma família de verdade? Podemos tentar. Mas será um processo, não uma mudança instantânea. O salão estava quase vazio agora. A transformação de espaço festivo para local de negócios profissional estava quase completa. Era uma metáfora perfeita para toda a noite, camadas de aparência sendo removidas para revelar a realidade subjacente. Bem, disse meu pai finalmente, acho que todos nós temos muito para pensar. Sim, tem. Emma, Madison me abraçou hesitantemente, obrigada por esta festa, e por nos mostrar quem você realmente é. De nada. Happy Birthday, Madison. Quando minha família finalmente partiu, fiquei sozinha no salão com Marcus e os últimos membros da equipe de limpeza. O silêncio era quase ensurdecedor após horas de música e conversas. Como a senhora avalia o evento overall? Marcus perguntou. Profissionalmente foi um sucesso completo, pessoalmente parei para refletir.
Foi necessário. E agora? Agora esperamos para ver se eles conseguem realmente mudar, ou se voltarão aos velhos padrões assim que o choque inicial passar. Era uma pergunta que só o tempo poderia responder, mas pela primeira vez em anos, eu tinha esperança de que minha família pudesse me ver como eu realmente era. E isso por si só, já valia $47.000. 6 meses se passaram desde a festa de aniversário de Madison, e eu estava sentada no meu escritório revisando os contratos que haviam resultado diretamente daquele evento. Victoria Hamilton havia cumprido sua promessa. 3 eventos corporativos de grande porte já haviam sido realizados no Riverside Manor, gerando exatamente os $200.000 que eu havia previsto. O ROI da festa havia sido ainda melhor do que calculado. Mas o retorno financeiro, por mais satisfatório que fosse, não era a mudança mais significativa em minha vida. O que realmente importava, estava acontecendo no nível pessoal, e os resultados eram complicados. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Madison. Oi, Emma, você tem alguns minutos para conversar? Nos primeiros meses após a festa, essas ligações de Madison me deixavam tensa. Eu ficava esperando que ela voltasse aos velhos padrões de comportamento. Mas gradualmente suas ligações haviam se tornado diferentes. Claro, o que está acontecendo? Na verdade, queria te contar sobre uma situação no trabalho e pedir sua opinião. Sua opinião. Não conselho condescendente, não simpatia por dificuldades imaginárias. Minha opinião como pessoa competente. Madison havia começado a trabalhar meio período em uma galeria de arte após o divórcio. Sim, divórcio. Ryan e ela haviam se separado 3 meses após a festa, quando ficou claro que os problemas financeiros dele eram muito mais profundos do que ela havia imaginado, e que ele havia escondido muito mais do que apenas o pedido de empréstimo. A galeria está considerando expandir para um espaço maior, Madison continuou, e o proprietário quer saber se eu conheço alguém com experiência em desenvolvimento imobiliário que possa avaliar as opções. E você pensou em mim? Bem, você é literalmente a pessoa mais qualificada que conheço para esse tipo de coisa. Era verdade, e o fato de Madison reconhecer isso publicamente e profissionalmente representava uma mudança fundamental em como ela me via. Posso dar uma olhada nas propriedades que estão considerando, mande-me os detalhes por e-mail. Obrigada, Emma. Seriously, e há mais uma coisa. Diga. O proprietário da galeria perguntou sobre minha família quando soube meu sobrenome. Aparentemente ele conhece Thompson Properties. Parei de digitar no laptop e prestei atenção total. E o que você disse? Disse que minha irmã é a proprietária da empresa e que estou muito orgulhosa do sucesso dela. As palavras me atingiram de forma inesperada. Orgulhosa. Madison estava orgulhosa de mim, publicamente. Madison. Eu sei que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que falei sobre você profissionalmente sem sentir, sei lá, constrangimento ou confusão. Foi a primeira vez que me senti genuinamente orgulhosa de ter você como irmã. Tivemos que pausar a conversa por um momento, ambas estávamos emocionadas. Significa muito para mim ouvir isso, consegui dizer finalmente. Depois que desliguei, fiquei refletindo sobre como os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional para toda a família. A mudança não havia sido instantânea nem fácil. Nas primeiras semanas após a festa, meus pais haviam feito um esforço exagerado para demonstrar interesse em meu trabalho. Ligavam constantemente fazendo perguntas que eram obviamente ensaiadas, enviavam artigos sobre desenvolvimento imobiliário que encontravam online, mencionavam meu sucesso em toda conversa. Foi Rebecca quem me alertou sobre o problema durante um almoço algumas semanas após a festa. Eles estão tentando muito hard, ela disse diplomaticamente. Eu percebi. É quase pior que a negligência anterior. Pelo menos agora eles estão tentando. Sim, mas por razões erradas. Eles estão me tratando bem porque descobriram que sou rica, não porque finalmente me viram como pessoa. Rebecca concordou que havia uma diferença crucial entre reconhecimento baseado em dinheiro e reconhecimento baseado em respeito genuíno. Foi necessária uma conversa franca com meus pais para estabelecer limites saudáveis. Expliquei que não queria ser tratada como uma celebridade familiar, mas simplesmente como filha que merecia interesse genuíno e respeito consistente.
Não quero que vocês finjam interesse extremo em tudo o que faço, disse durante um jantar familiar particularmente tenso. Quero que vocês me tratem como uma pessoa adulta competente. Às vezes isso significa interesse, às vezes significa discordância respeitosa, às vezes significa simplesmente reconhecer minha autonomia. Levou alguns meses, mas eventualmente encontramos um equilíbrio. Meu pai começou a fazer perguntas inteligentes sobre mercado imobiliário, não porque se sentia obrigado, mas porque estava genuinamente curioso. Minha mãe parou de mencionar meu sucesso para estranhos e começou a perguntar sobre meu bem-estar pessoal. O caso de Ryan foi mais complicado. As revelações sobre suas dificuldades financeiras continuaram emergindo nos meses seguintes. Descobriu-se que ele havia feito várias decisões profissionais questionáveis e estava endividado muito além do que Madison sabia. Quando ela finalmente me contou a extensão total dos problemas, ofereci ajuda não financeira, mas profissional. Conectei Madison com alguns advogados especializados em divórcio que conhecia através dos meus negócios, e ajudei a avaliar os ativos do casal para garantir que ela não fosse prejudicada no processo. Por que você está me ajudando? Madison perguntou durante uma das reuniões legais. Seria mais fácil dizer eu avisei. Porque você é minha irmã, e porque finalmente estamos nos relacionando como adultas. O divórcio foi finalizado sem grandes dramas. Ryan mudou-se para outro estado supostamente para recomeçar. Madison manteve a casa, que descobrimos estar hipotecada, mas ainda tinha valor líquido suficiente para garantir sua estabilidade financeira. A mudança mais significativa, porém, foi como nossa família começou a funcionar como unidade. Pela primeira vez na vida adulta, nos reuníamos porque queríamos, não por obrigação. As conversas eram genuínas, os interesses eram mútuos, e eu finalmente me sentia vista e valorizada. 3 meses após a festa, convidei todos para a inauguração oficial de uma nova propriedade, que havia adquirido, um complexo de escritórios no centro da cidade. Foi a primeira vez que minha família viu meu trabalho em ação. Eles observaram enquanto eu conduzia reuniões com investidores, negociava contratos com inquilinos, supervisionava aspectos técnicos da construção. Viram profissionais da indústria me tratarem como igual, me consultarem como expert, me referirem como uma das melhores desenvolvedoras da região. Você é realmente boa nisso, meu pai comentou depois, sua voz carregada de admiração genuína. Não sabia que desenvolvimento imobiliário era tão complexo. É por isso que sempre tentei explicar meu trabalho, respondi suavemente. Queria que vocês entendessem que não era apenas vendas, mas um business multifacetado. E nós nunca demos chance para você explicar properly. Não, mas agora vocês estão. Houve outros testes ao longo dos meses. Momentos em que padrões antigos quase ressurgiram. Situações onde tive que relembrar limites. Ocasiões onde a mudança genuína foi questionada. O teste mais significativo veio quando um artigo sobre Thompson Properties foi publicado no jornal local, incluindo uma foto minha e detalhes sobre o crescimento da empresa. Minha primeira reação foi preocupação sobre como minha família reagiria à exposição pública. Mas suas reações me surpreenderam positivamente. Meus pais enviaram o link para amigos com orgulho genuíno. Madison postou sobre o artigo nas redes sociais, elogiando meu trabalho sem qualquer constrangimento. Rebecca organizou um pequeno jantar de celebração.